Gente, dando continuidade à nossa aula, segunda parte, eu estou com diluente e eu vou colocar algumas gotas aqui, tá? Porque eu vou fazer o preenchimento do corpo do boneco com branco, tá? Então, ó, eu vou espalhar esse diluente, vou deixar sem cobrir aqui os botões e essa parte aqui, gente, eu esqueci o nome agora no momento, tá? Tá? O que a gente vai fazer? Só mesmo o preenchimento, ó. Vamos preencher bastante tinta, movimento circular, ó, em volta dos botões. E assim a gente vai fazer o preenchimento de todo o corpo, tá? Eu não vejo necessidade de eu mostrar essa parte, porque além de ser grande, o vídeo vai ficar cansativo. Então, eu vou dar um pause, vou fazer todo o preenchimento, e aí eu volto com vocês para me mostrar onde a gente vai colocar as sombras, tá? Porque aqui a gente tem vários elementos por cima que vai levar a sombra no branco que a gente está colocando por baixo. Corpinho todo preenchido, tá? Esfumem bem, tá? Pro branco ficar bem bonito. Ficar bem bonito aí. E aí, gente, eu vou colocar o cinza ônix, mas vocês podem colocar o cinza, até mesmo o tom de azul. Mas como eu já coloquei azul no fundo, eu vou usar um tomzinho diferente, tá? Mas aí eu utilizo o que vocês têm, tá? Então, com o mesmo pincel número 10, com tinta de um lado só, ó, eu já vou vir aqui colocando a sombra, ó, marcando a minha sombra. Tá? Pouca tinta. E eu venho aqui abaixo aqui, ó. Marcando a sombra. Então, aqui, toda a volta vai ter sombra. Certo? Eu sempre pego pouca tinta, esfumo. Ó, abaixo de todos os botões, tá? Em volta dos botões. Se manchar um pouquinho o botão, não tem problema, porque esse botão a gente vai colocar ele de um tom escuro. Olha. Certo? Agora eu vou lavar o meu pincel. Vou vir aqui, ó, nessa parte do bracinho aqui, primeiro que a gente preencheu, e vou dar uma retocada no branco aqui, tá? Porque ele já secou bem, e eu gosto que o boneco fique bem branquinho. Certo? Agora, a gente tem que estar fazendo esse mesmo preenchimento aqui no rosto do boneco, tá? Então, a gente vai preencher ele todo de branco, o rosto, deixando o nariz e a boca sem estar preenchendo, tá? E aí, depois, gente, a gente vai voltar pra fazer o chapéu e essa parte aqui esse tecidinho que tá no pescoço dele, que no momento eu não me lembro o nome, tá? Então, eu vou preencher o rosto dele todo com branco e com o diluente, da mesma forma que eu fiz aqui na parte de baixo do corpinho. Rosto preenchido, deixei a parte interna da boca e o narizinho sem fazer o preenchimento, tá? Vou pegar a tinta de um lado só do pincel, cinza ônix, e eu vou sombrear abaixo do chapéu. Pouca tinta e esfumo bem para não ficar marcado. Vou sombrear a parte interna da boca.
e abaixo do nariz. Também a parte de baixo. Da boca. E vou esfumar bem para que não fique marcado. Para que tenha sombra, porém com suavidade. Lavo o meu pincel, tá? E eu quero colocar um pouquinho de cor na bochecha aqui do meu bonequinho de neve. Então, para isso, eu pego rosa chá, pouca tinta na ponta do pincel e dou uma manchadinha. Limpo o excesso de rosa chá e venho com movimento circular e com a mão leve, esfumando, ó, com bastante leveza e movimentos rápidos. É uma cor bem clarinha. Só para dar uma vida no boneco, certo? Então, gente, essa parte do preenchimento já está pronto, tá? Então, a gente vai trocar de pincel agora, pegar um pincel aí menor. Deixa eu pegar um pincel menor aqui pra mim tá... Aqui. Peguei um pincel número 6 pra mim tá fazendo o preenchimento do nariz, tá? E o nariz, eu vou tá colocando a cor laranja. Ó, vou apenas preencher. Com a cor laranja. Limpo o pincel para tirar o excesso, vou pegar um pouquinho do branco e vou colocar uma luzinha na parte de cima. Ó, pouca tinta e eu venho aqui na parte de cima, ó, em forma de meia lua, iluminando esse narizinho, tá? É coisa bem simples, bem pouquinha mesmo. Agora, eu vou lavar o meu pincel, tá? E com o azul Caribe, sobrou no meu pratinho aqui, ó, vou pegar com azul Caribe, eu vou fazer o preenchimento da parte interna da boca do boneco de neve. Poderia estar colocando um preto? Poderia. Porém, eu acho que vai ficar um pouco carregado demais, vai ficar um pouco forte, certo? E a gente quer um boneco mais fofinho, mais coloridinho, não um boneco macabro. Ó. Certo? Bem simplesinho, só mesmo fazer o preenchimento da parte interna. Se quiser colocar um pouquinho de luz, tira o excesso do azul, com o mesmo pincel, a gente ilumina essa parte central aqui, como se a luz estivesse adentrando essa parte mais profunda da boca dele, tá? Agora, a gente vai fazer o preenchimento desse tecidinho aqui em volta do pescoço dele, tá? Eu vou utilizar aqui um tom de vermelho, tá? Aí, vocês podem escolher, gente, qualquer tom de vermelho que vocês gostem, tá? Eu vou utilizar o vermelho... Deixa eu só escolher aqui, só um minuto. Gente, eu ia fazer com vermelho vivo, mas meu vermelho vivo tá pouco. Então, eu vou utilizar aqui o vermelho fogo, tá? Vocês podem utilizar qualquer tom de vermelho que vocês tenham. Só lembrando que depois a gente vai ter que sombrear esses tons aqui. Então, para sombrear, eu sempre recomendo vinho ou berinjela. Apesar que o berinjela pode ficar um pouco forte, tá? Mas aí, vocês tendo o vinho para sombrear, não vai ter problema. Ó, eu vou fazer todo o preenchimento, tá? Da mesma forma que eu sempre explico. Bastante tinta, movimento circular para que a tinta entre na trama do tecido e que fique bem preenchido. Tinta bem fluida, tá? O pincel lixadinho para ajudar vocês a fazer as bordas do desenho, para não sair fora do risco, né? Então, é basicamente isso, tá? Se a sua tinta tiver grossa, coloque as gotinhas de soro fisiológico nela, porque ela tem que estar fluida para não ficar grosseiro o seu trabalho. Quando a tinta tá muito grossa, você não consegue fazer as bordas não ficam bonitas,
certo? Então, eu vou preencher e a gente já volta com a terceira parte, eu colocando as sombras, tá? Vamos dar uma iluminada também, tá? Pra ficar bem bonito, ó. Por que a importância do pincel lixado aqui, bem aparadinho? Porque a gente precisa fazer o contorno aqui próximo do branco, tá? E o vermelho, ele mancha muito. Se ele passar por cima do branco, não tem jeito mais de você tirar, tá? Ele vai ficar rosa e quanto mais você tenta limpar, mais bagunçado vai ficar. Então, faça devagar, com calma, com carinho, que vai dar tudo certo. Se vocês não quiserem estar utilizando as cores que eu estou utilizando aqui, ó, pode escolher suas próprias cores, tá? Não tem problema não, vai ficar bonito do mesmo jeito. O importante é vocês fazer a aula para vocês ir pegando as dicas, as técnicas, tá? E quanto mais a gente pinta, mais bonito fica a nossa pintura. Então, mesmo que seja um desenho que vocês não gostem, eu recomendo vocês estar pintando mesmo assim, tá? Porque vai ajudar vocês aí a desenvolver a técnica de vocês, técnica de preenchimento, de diluição de tinta, de escolher o pincel correto, de colocar a tinta na quantidade certa. Essas são tudo dicas que parece simples, parece boba, mas faz uma diferença enorme no final depois do seu trabalho, tá bom? Então, assista a segunda parte aí, que é a parte que a gente vai dar continuação da sombra e da iluminação do chale desse bonequinho aqui.